Esse é o dividend yield atual do Banco do Brasil. BBAS3. Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. A Selic está em 13,75% ao ano. Todo mundo correndo para Tesouro Direto. CDB. LCI. E tem um banco estatal na B3 pagando quase 9% de dividendo. Com lucro crescente. Balanço sólido. E ainda assim negociando a um PL de menos de 5 vezes. 5 vezes. Sabe o que isso significa? Significa que você está comprando R$ 1 de lucro por R$ 5. Em um banco que lucrou mais de 35 bilhões de reais em 2023. Isso não é análise. É matemática básica. E mesmo assim, BBAS3 ainda está ignorada por boa parte do investidor pessoa física no Brasil. Por quê? Esse é exatamente o ponto que vou destrinchar aqui. Tem um número escondido nos balanços do Banco do Brasil que 90% dos analistas de varejo simplesmente ignoram. E esse número explica por que os maiores fundos de dividendos do Brasil estão acumulando BBAS3 em silêncio, enquanto o investidor comum ainda fica com medo do fantasma político. Esse número não é o lucro líquido. Não é o yield. É algo que muda completamente a tese de valor dessa ação. E eu vou te mostrar o que é em exatamente 2 minutos. Mas primeiro, você precisa entender o que é esse banco de verdade. O Banco do Brasil. BBAS3 na B3. É o maior banco público do país e um dos maiores da América Latina. Com mais de 2 trilhões de reais em ativos totais. Em uma frase, é um banco comercial completo, que opera crédito rural, crédito corporativo, varejo, cartões, seguros e gestão de recursos. Tudo ao mesmo tempo. Agora, qual é a vantagem competitiva real aqui? É uma combinação que nenhum banco privado consegue replicar. Capilaridade mais mandato público. O Banco do Brasil tem mais de 3.400 agências distribuídas pelo Brasil, incluindo municípios que o Bradesco e o Itaú simplesmente não chegam. E tem domínio absoluto no crédito rural. Um mercado que movimenta mais de 600 bilhões de reais por ano no Brasil. E que está crescendo com o agronegócio. Barsi sempre foi cirúrgico nisso. Banco estatal com mandato de existir não quebra. É uma tese simples, quase primitiva, mas é exatamente por isso que ela funciona. Os gestores do BTG Private, do Verde Asset do Stuhlberger e do Giant Steps olham para o Banco do Brasil e veem algo que o varejo não vê. Previsibilidade de fluxo de caixa em um mercado que adora surpresa negativa. E o contexto macro joga junto. Com a Selic elevada, o spread bancário, a diferença entre o que o banco capta e o que cobra do cliente, fica enorme. Banco lucrativo em juros altos. É contraintuitivo, mas é real. Agora vamos ao que interessa. Os números. Para você entender o que isso significa na prática. Se você investir R$ 100.000 em BBAS3 hoje, a empresa te paga cerca de R$ 8.700 por ano em dividendos. O CDI bruto está rendendo cerca de R$ 10.500 no mesmo período. Mas aí você paga 15% a 22,5% de IR sobre isso. No dividendo do BBAS3.
isento de imposto de renda para pessoa física. Isso nivela o jogo, e com potencial de valorização ainda por cima. Mas agora vem o número que eu mencionei lá no começo. O que os analistas ignoram: o payout ratio do Banco do Brasil. O banco tem obrigação estatutária de distribuir no mínimo 40% do lucro ajustado em dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, em 2023, com lucro acima de 35 bilhões de reais. O payout ficou em torno de 45%. Isso significa que o banco ainda reteve mais de 19 bilhões de reais de lucro para crescer a carteira de crédito, o que alimenta o lucro do ano que vem. É um ciclo virtuoso. Lucra, retém, cresce crédito, lucra mais, distribui mais. E o mercado não está precificando isso direito. Agora o PL BBAS3 negocia hoje a menos de 5 vezes o lucro. Itaú, ITUB4, está em torno de 8x. Bradesco, BBDC4, em torno de 7x. O desconto do Banco do Brasil frente aos pares privados é histórico. E tem uma explicação que vou desmontar logo em seguida. VPA, preço sobre valor patrimonial, está em torno de 0,9x. Isso quer dizer que você está comprando o banco por menos do que o valor contábil dos seus ativos. Pensa bem, você está pagando R$ 90 por algo que vale R$ 100 no balanço. Isso é desconto, não armadilha. E o ROI, retorno sobre patrimônio, está acima de 21% ao ano. Para um banco com esse perfil, esse número é excepcional. O mercado cobra desconto por ser estatal, mas os resultados contradizem a narrativa. Quer um exemplo concreto de yield on cost? Quem comprou o BBAS3 em 2020? Durante o crash da pandemia, pagou em torno de R$ 22 por ação. Com os dividendos pagos desde lá, o yield on cost dessa posição hoje está próximo de 18% ao ano sobre o preço de compra original. 18%, sem imposto, em um ativo líquido na B3. Barsi chamaria isso de máquina de dividendos. E ele estaria certo. Aqui está o coração da análise. E aqui você precisa prestar atenção. O grande medo que o mercado joga em cima do Banco do Brasil é simples: risco político. A União é o acionista controlador, com cerca de 50% das ações. E a narrativa é sempre a mesma. E se o governo mandar o banco financiar projeto ruim? E se mudar a política de dividendos? E se usarem o banco para segurar emprego em vez de lucrar? Esse risco existe. Não vou mentir para você. Mas o mercado está exagerando. E vou te provar com dados. Nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil entregou ROI acima de 15% em todos os exercícios, exceto 2020, que foi pandemia, e todo banco do mundo sofreu. A interferência política que o mercado teme simplesmente não se materializou nos resultados. O banco opera com autonomia de gestão que os analistas de risco não dão crédito. Por outro lado, tem um risco que o mercado está subestimando: a inadimplência no crédito rural. O agro foi o motor do lucro do Banco do Brasil. Mas em 2024,
Com a quebra de safra em alguns estados e o endividamento crescente de produtores médios, a carteira rural pode pressionar as provisões. Esse é o risco real que poucos estão monitorando. Mas sabe o que está acontecendo ao mesmo tempo? Enquanto o investidor pessoa física debate se o Lula vai atrapalhar o banco, os fundos de dividendos brasileiros, Alasca, Valora, Oceana, estão comprando BBAS3 de forma consistente. Eles fizeram o homework. Eles viram o balanço. E estão acumulando. Vamos ser diretos sobre a sua carteira agora. E a comparação obrigatória. Com a Selic em 13,75%. BBAS3 precisa pagar pelo menos 6,5% a 7% de yield líquido para justificar o prêmio de risco de uma ação frente à renda fixa. Hoje ela paga 8,7% bruto. Isento de IR. Sobra margem de segurança. O investidor de longo prazo não pensa em preço-alvo de 12 meses. Ele pensa no yield on cost daqui a 5 anos. Se o lucro do Banco do Brasil crescer 10% ao ano, ritmo que ele manteve nos últimos 3 anos, o dividendo por ação cresce junto. Quem compra hoje trava um yield crescente sobre o preço de compra original. Lembrete final: o risco Brasil é real. Câmbio. Dívida fiscal fora de controle. Mudança de política do Banco Central. Tudo isso afeta BBAS3. Não coloque mais do que seu perfil de risco suporta em um único ativo. Por mais que a tese seja sólida.